Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Como já mencionamos na introdução da lição, no sábado, nós tivemos a possibilidade de poder compreender que cerca de 40 autores são responsáveis pelo conteúdo dos 66 livros da Bíblia, em que pelo menos 3 continentes foram palco do trabalho desses cerca de 40 autores: a África, a Ásia e ao mesmo tempo a Europa. Mas só para que você tenha uma ideia, ainda que vaga, a respeito de quem eram alguns dos autores da Bíblia, me permita mostrar para você ou dizer a você alguma coisa a respeito deles. Por exemplo, Moisés era um estadista, era um líder de estado, e acabou sendo chamado por Deus para desempenhar um trabalho e foi autor também dos 5 primeiros livros da Bíblia. E alguns vão mencionar que o livro de Jó também foi escrito por ele. Josué era um soldado, era um líder militar de Israel. Samuel era juiz e ao mesmo tempo profeta também em Israel. Salomão era rei. Daniel também era um estadista. Amós era um boiadeiro e agricultor, era colhedor de sicômoros, que era também uma planta muito comum na região de Israel. Mateus era um coletor de impostos, era um funcionário público a serviço de Roma. Lucas era médico. João era um pescador. Quem mais? Paulo, além de ser teólogo, membro do Sinédrio, ele também tinha uma outra profissão. Ele era um fazedor de tendas, um fabricante de tendas. A Bíblia vai nos deixar claro que eram homens diferentes, com funções diferentes, com criações diferentes, com formações diferentes. E é lógico que quando você vê pessoas com uma história de vida tão diferente e vivendo em ambientes tão distintos, na hora que eles foram escrever, eles escreveram também usando ou trazendo muita bagagem daquilo que eles tinham. O Espírito Santo foi fabuloso. Ele não ditou palavra por palavra do que estava na Bíblia, mas ele inspirou, ele se revelou, obviamente, aos profetas, mas ele os inspirou a poder escrever e permitiu que eles mantivessem o seu próprio estilo literário, que vai ser demonstrado nas palavras que eles usaram, no jeito de poder escrever. Por exemplo, quando você vai para Malaquias, ele escreve todo o seu livro fazendo perguntas e respondendo essas perguntas. É muito interessante a metodologia que ele usa, completamente diferente, por exemplo, do livro dos Salmos, onde esses cânticos que foram ali mencionados têm uma poesia sublime, diferente de Salomão quando escreveu, por exemplo, o livro de Eclesiastes, onde ele vai contar um pouco daquilo que foi a sua história no decorrer da vida, mencionando que uma vida sem Deus é uma vida vazia, uma vida sem sentido. Cada um desses indivíduos, quando vai escrever, ele coloca os seus sentimentos, as suas emoções e ao mesmo tempo as suas experiências naquilo que ele está escrevendo. Obviamente que tudo dirigido ou dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Não é à toa que algo que a gente tem que levar em consideração é que alguns escritores, eles foram testemunhas oculares daquilo que eles escreveram. Eles viram coisas, foram lá e escreveram. Outros, por sua vez, fizeram uma investigação especial de alguns eventos, conversaram com testemunhas que foram ou que tiveram a possibilidade de vivenciar aqueles fatos, depois escreveram. Um desses casos é Lucas. Lucas, ele vai entrevistar pessoas que estiveram com Jesus, por isso você vai ver Lucas como o evangelho mais extenso. E é ele quem coloca mais detalhes das histórias, porque ele conversou com as pessoas, ele foi ver ou tentar conhecer a história, tendo como base aqueles que as viveram. Obviamente que todas as partes da Bíblia, elas são inspiradas por Deus. O Paulo acabou mencionando isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Foi o Espírito de Deus quem esteve dirigindo todos esses homens. Paulo também vai mencionar que tudo quanto outrora foi escrito, ou seja, que lá no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. O objetivo de Deus ao deixar que esses indivíduos escrevessem era para que através da história deles a gente pudesse se identificar. Quem de nós não tem um personagem preferido na Bíblia? Um indivíduo que você lê aquilo que ele escreveu e diz, puxa, eu me identifico com esse camarada.
A história dele toca muito na minha história, porque ele era um ser humano igual a mim e a você. Deus, portanto, deixou que pessoas que viveram experiências nesse mundo e ao mesmo tempo com Deus tivessem a possibilidade de contar pra gente como a gente pode viver a mesma coisa. Olha que coisa fantástica. O nosso guia de estudos vai terminar com um texto que se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 26. Me permita ler esse texto com você. O texto diz assim: foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. E ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro. Todavia, não é por isso menos do céu. Eu gosto dessa figura que Ellen White vai usar para poder descrever a maneira como a Bíblia chegou até nós. Ele pegou os tesouros do céu e colocou dentro de vasos de barro, que foram os homens escolhidos para poder escrever. Gente igual a você e a mim. Deus poderia ter colocado aqui as palavras na linguagem celestial e talvez a gente teria tanta dificuldade de poder entender, mas ele foi lá, ele veio até nós e colocou numa língua que a gente pudesse entender, de um jeito que a gente pudesse entender e se identificar com aqueles que escreveram. Maravilhoso Deus, maravilhosa palavra. Eu quero voltar a fazer aquele desafio. Não deixe de ler pelo menos um texto das Sagradas Escrituras hoje, um capítulo que seja da Bíblia, para que ela possa tocar o seu coração através dos seus escritos. Vamos orar juntos e agradecer a Deus por ter nos dado tão fantástico tesouro, ainda que em vasos de barro. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque ela nos foi dada através de homens que, à semelhança de cada um de nós, passaram por experiências boas e ruins, mas andaram junto com o Senhor e por isso conseguiram alcançar vitórias. Ajuda-nos a aprender daquilo que foi a história deles e ao mesmo tempo construir a nossa história com o Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?